Boa tarde. Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária sugerida e escrita por Vinícius Souza, Revisada e narrada por Lea Far e JJ Liber, do canal Liberdade Cultural. Análise do anime Ascendance of a Bookworm, a história da bibliotecária capitalista. Essa é uma pequena análise de um anime em lançamento, chamado Honzuki no Kekokujo, ou Ascendance of a Bookworm, aqui no ocidente, baseado na light novel escrita por Mie Kazuki e ilustrada por Yushi Ina. Se trata da história de uma garota chamada Motosu Urano, bibliotecária apaixonada por livros, que morre em um terremoto, ironicamente, esmagada por uma pilha de livros, e reencarna no corpo de uma criança chamada Mine, num lugar desconhecido parecido com a Europa medieval. Alerta! Esse vídeo contém spoilers. Mine é uma criança com 6 anos de idade, com corpo frágil, debilitado e febril. Além disso, sofre desmaios quando se cansa muito. Para piorar a situação, a família é extremamente pobre, moram numa casa de madeira, possuem recursos limitados, fazem as necessidades fisiológicas numa bacia e jogam pela janela, assim como todos os vizinhos em situação semelhante no burgo em que vivem. Urano, que ainda possui as memórias de sua vida anterior, se incomoda com esta falta de recursos, mas desde que houvessem livros para ela ler, tudo bem, as adversidades poderiam ser superadas. O problema é que não há livros que ela possa ler, nem catálogos, jornais ou até mesmo calendários. Um comerciante da cidade lhe diz que livros são algo que apenas nobres são capazes de comprar, pois são todos escritos à mão. A personagem Urano, reencarnada no corpo de Mine, percebe que a prensa de Gutenberg ainda não foi criada, e que se ela deseja ler algum livro, precisa encontrar meios para criar um. É aqui que entra diversos princípios individualistas e capitalistas na qual jamais vi com tanta ênfase em algum outro anime. Urano tenta usar seu conhecimento acumulado dos livros que leu na vida passada para melhorar suas condições de vida atual. Enquanto ajuda a família a fazer cestos para vender, ela também desenvolve outras coisas que podem ser vendidas, como sabão, shampoo, adereços e prendedores para o cabelo, que são simples e fáceis de serem feitos com poucos recursos. E de fato, muitos pobres fazem sabão, presilhas e bijuterias para vender. Ela busca fazer algo em que possa escrever, como papiro feito com fibras pelos egípcios, mas o processo é tão difícil e demorado que não vale a pena. Ela tenta fazer tabuletas de argila e tábuas de madeira, mas acabam estragadas por outras pessoas que não sabem da sua utilidade. A cada frustração, a doença presente no corpo de Mine piora, e Urano percebe que tem pouco tempo. Ela precisa de dinheiro para curar sua doença ao mesmo tempo que precisa produzir muitos livros para que possa ter sua própria biblioteca. Ela faz a coisa mais capitalista possível, procura a guilda de comerciantes e tenta vender seu conhecimento de produzir utensílios. Um comerciante chamado Beno percebe o potencial da garota e busca garantir o mais rápido possível para que ela seja a sua aprendiz. Inclusive, oferece um preço por tais receitas. Porém, Urano faz uma proposta diferente. Ela quer uma parcela dos lucros por produto vendido ao invés de um pagamento único pela receita. Surpreso pela inteligência dela, ele explica que existe magia naquele mundo, mas que ela é usada para selar contratos e garantir que as partes cumpram um acordo. O que para nós seria o princípio Pacta Sunt Servanda, que significa os pactos assumidos devem ser respeitados, um dos pilares da sociedade de mercado e propriedade privada. É impressionante como a autora faz uma história de fantasia medieval, que não trata de batalhas entre guerreiros, magos ou guerra entre reinos, e que a magia aparece muito pouco, e quando é citada, é para selar contratos de comércio. Não apenas isso, contratos deste tipo se tornam frequentes entre Urano e Beno. A verdadeira magia da mão invisível do mercado são os contratos. Mine possui um amigo chamado Lutz, o qual o maior sonho, por incrível que pareça, é ser comerciante. Ele diz admirar a liberdade dos comerciantes de viajar entre diferentes cidades levando produtos, fazer trocas, conhecer locais diferentes e viver em verdadeira liberdade. Porém, sua família não aprova, pois comerciante não é considerado uma boa profissão. Tem riscos nas viagens. Os comerciantes não possuem cidadania e são chamados de aproveitadores gananciosos. Isto lhe soa familiar? Mesmo assim, ele se mostra fiel a Mine, ajuda ela a todo momento, até mesmo a carrega quando ela desmaia de cansaço por causa de sua febre e do seu corpo frágil.
o contexto se mostra cada vez mais para uma história sobre o capitalismo. Tem os burgos da Baixa Idade Média, tem a decadência do feudo, que é mencionada pelos sacerdotes da catedral e por isso as pessoas passam a ofertar menos. Há também o crescimento comercial e urbano, burgos se desenvolvendo pela troca de produtos de Urano nas feiras e todo tipo de mercado. A produção de Urano é artesanal e feita em uma oficina, na qual ela tenta aos poucos produzir papel com fibra de plantas e tenta juntar recursos e mão de obra para produzir a prensa de Gutenberg. Ou seja, ela está se tornando aquilo que nossos livros de história chamam de burguesia e o que a sociedade contemporânea atual chama apenas de empreendedor. Não apenas isso. Urano se mostra muito gentil e educada com as pessoas, porém, ela nunca dá nada de graça. Ela segue a lógica. Se você sabe fazer algo bem feito, coloque preço. Apesar de não dizer nestas palavras, todos reconhecem que ela nunca faz nada de graça ou por solidariedade, mas que certamente ela melhora sim a vida de muitas pessoas. Então é uma história de uma menina capitalista? E daí? Muitos personagens também gostam de lucro. Por que essa história seria tão especial? Muge o Sr. Bovino Cardoso, fã de anime. Bem, ela não é capitalista porque gosta de lucro. Ela é capitalista porque gosta de livros e sabe que dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir uma finalidade, que é a troca por algo que traga a sua satisfação. Nesse caso, livros. Os economistas da escola austríaca ficariam orgulhosos dessa menina e provavelmente libertários irão se impressionar com mais coisas que acontecem nessa história. Mine faz amizade com uma menina nobre chamada Frida. Ela também tem a mesma doença que Mine. Porém, como o tratamento é caro, ela é prometida em casamento com um nobre mais rico ainda. Mine quer se curar, mas prefere se tratar de forma mais digna. Frida a aconselha a virar sacerdotisa, pois na catedral poderiam tratá-la. Ao buscar tratamento, Mine descobre que existe uma biblioteca na catedral e com essa motivação, ela busca se tornar uma sacerdotisa com muito mais afinco. Existem duas classes diferentes por lá. Os que usam robes azuis, sacerdotes e filhos de nobres, e os que usam robes cinzas, plebeus órfãos que se tornam servos. Mine deseja ser tratada com os mesmos benefícios dos robes azuis em troca de ofertas mensais generosas por parte de sua oficina. Ela é obrigada a ter servos, discorda disso, mas não há nada que possa fazer. Recebe servos extremamente rudes e problemáticos, que são desobedientes e não fazem trabalho algum. Então, ela dá liberdade para eles fazerem o que quiserem, mas eles não podem ser independentes, pois ela é obrigada a conceder a mercê dos deuses diariamente, pois os servos de robes cinzas só podem comer os restos de comida de quem usa os robes azuis. Mine então propõe garantir que eles sejam alimentados desde que trabalhem para receber. Eles concordam e melhoram o comportamento. Posteriormente, um dos servos lhe mostra o orfanato da catedral, com crianças de robes cinzas trancafiadas no escuro, desnutridas, e algumas até mesmo mortas, pois a decadência dos nobres e a falta da mercê dos deuses foram reduzidas a quase nada. Ela se reúne com o sacerdote Mor, um homem que parece muito racional, porém frio e neutro emocionalmente. Ele recusa o pedido de Mine e diz que não existem necessidades para melhorar o orfanato. O trecho do diálogo segue assim. Mas as crianças novas estão famintas, à beira da morte. Não podemos gastar dinheiro com órfãos não batizados. Para a igreja, crianças não batizadas não são indivíduos. Então você não se importa se as crianças morrerem? Se elas morrerem é porque Deus quis assim. Então, para que serve o orfanato? Não é um lugar que cuida das crianças sem família? Não. Ele é um lugar que cria servos para a nobreza, mantido pela caridade dos nobres. Um sacerdote de robe cinza bem treinado é um produto extremamente caro. Caso queira ajudá-los, pode fazer por conta própria. Você pode ter o cargo de diretora do orfanato e assumir essa responsabilidade? Não posso. Se você os alimentar, não vai ter que ver eles morrerem. Tenho os recursos do meu ateliê, mas não posso usá-los para fins pessoais. Então, não pode cuidar deles, nem gastar dinheiro com eles? Se não pode fazer nada, fique calada, por favor. Não venha nos importunar com essa sua moralidade de araque neste assunto. Mine vai embora, porém, agora que tem acesso aos livros da catedral, não consegue mais lê-los em paz consigo mesma, nem exercer adequadamente seus trabalhos. Lutz a encoraja, dizendo que ela pode ajudar os órfãos, e Beno sugere que ela pode fazer eles trabalharem com pequenos serviços se abrir uma filial do ateliê no orfanato.
Ao perceber a viabilidade econômica dos órfãos, ela decide se tornar diretora e ajudá-los a produzir papel em larga escala. Mas Benno a desaconselha subitamente, recomendando calma, agendar uma nova reunião avisando sobre os termos do contrato para ambas as partes terem certeza do que está sendo negociado e quais seriam as vantagens. Acontece um novo diálogo entre Mine e o sacerdote Mor. Porque logo você que nunca costumou se importar com outras pessoas, se preocupa tanto com esses órfãos. Você não costuma enfrentar problemas se não for para obter algo em troca. Só quero ler meus livros com a consciência tranquila. O sacerdote Mor fica tão surpreso que pede a ela para explicar melhor seu raciocínio. Essa situação me incomoda tanto que não consigo me concentrar nos livros. Por isso decidi ajudá-las. Note que mesmo quando ela deseja ajudar órfãos que estão morrendo, ela não faz porque deseja salvá-los, mas porque o peso em sua consciência atrapalha sua concentração na leitura. Isso se chama compaixão. E de fato, esse é um dos motivos que geram a filantropia no capitalismo. Existem pessoas bem-sucedidas que se sentem insatisfeitas com a miséria dos outros e sentem a necessidade de fazer algo a respeito, seja por empatia ou por incômodo. Ela agirá da forma que melhore sua satisfação. Até mesmo o egoísmo gera caridade e traz solução de problemas. E tem mais. A obra fez questão de abordar solução de conflitos por meio da mediação. E foi com a justiça privada. Os conflitos de Lutz com sua família aumentam de tal forma que, em certo momento, quando Benno precisa da autorização dos pais de Lutz para ele ir em outra cidade como ajudante nos atos do comércio, eles recusam e brigam com o garoto. Lutz sai de casa e passa a viver na oficina. Benno diz que se ele puder adotá-lo, resolverá o problema. Mine não sabe o que fazer e isto a incomoda, pois quer a solução da crise sem fragmentar a família de Lutz. O sacerdote Mor, ao conversar em particular com ela, propõe que os pais o abandonem, o orfanato receba-o e depois Benno o adote, mas diz que dependeria da assinatura dele, já que Mine é menor de idade. Ela concorda, mas ele adverte: eu também quero ouvir o lado dos pais. Assim, eles são convocados pela catedral a uma reunião particular, somente com as partes envolvidas. Elas não estão ali obrigadas pelo poder do Estado, mas porque reconhecem a igreja como mediadora neutra e comparecem voluntariamente. Após a troca de argumentos entre as partes, o pai do garoto repete algo que já tinha dito antes. Já falei para ele fazer o que quiser. Há uma certa confusão na interpretação disso, mas a mãe esclarece que é a forma dele de aceitar a decisão do filho de ser comerciante. Porém, o menino não havia compreendido devido à natureza rude e simples do pai de se expressar, que explica: seja homem e pague o preço, more em um sótão, faça o diabo que for. Não seja um bebê chorão que fica implorando o orfanato por ajuda. Ou seja, os pais reconheciam a liberdade do filho de tal forma que jamais concordariam com a ideia de abandoná-lo por adoção, mas queriam que ele aprendesse a não pedir permissão para fazer as coisas, mas emancipar-se e assumir a responsabilidade daquilo que deseja. Lembre-se, trata-se da emancipação de um garoto de 8 anos de idade para exercer atos da vida civil. A autora dessa história deve ter lido o Manifesto Libertário de Rothbard, pois isso é muita coincidência. Mas calma, tem mais! Você pensou que não haveria uma crítica ao socialismo na obra? Você pensou errado. Quando Mine assumiu o orfanato, ela alimentou as crianças, distribuiu tarefas para elas limparem e cuidarem do lugar. A autora fez questão que os personagens coadjuvantes ou figurantes tivessem personalidades distintas, mostrando que cada indivíduo tem aspirações e características diferentes. Ao terminarem o serviço, ela traz várias caixas com recompensas saborosas, faz uma oração e começa a recompensar um por seus serviços, começando por Vilma. Então, um órfão revoltado exclama: Por que só a Vilma? A mercê dos deuses deve ser distribuída igualmente. As outras crianças concordam em coro. Mas isso não é a mercê dos deuses. Recompensas não são igualmente repartidas. Quem não trabalha não come. Quem não se esforça não recebe recompensas. Peço que todos lembrem desses preceitos. E ela continuou chamando outros órfãos pelo nome, elogiando suas proficiências e recompensando-os. Aqueles que não trabalharam, pois achavam que receberiam independente de esforço, ficaram sem receber recompensa. Assim,
o orfanato voltou a funcionar e se sustentar, pois havia incentivos individualistas ao invés da esperança que a mercê dos deuses fosse igualitária por algum tipo de direito social com o financiamento dos nobres. Gostaram da história? Recomendo assistir. Ainda está em lançamento de episódios semanais e a forma como o capitalismo é abordado nessa história é inacreditavelmente boa. A autora Mia Kazuki deve ser a versão japonesa de Ayn Rand. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, Clique em curtir, e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. se inscreva no canal. E clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Nós do Liberdade Cultural queremos convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Lá vamos tratar de vários temas como esse, com algumas afinetadas em alguns canais que gostam de usar o marxismo cultural para a doutrinação. Até a próxima.